Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, edição especial do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu grande amigo Matheus Coferri e a gente está direto aqui dos nossos estúdios dentro da 30ª edição da Futuricom, um dos principais eventos aí de inovação, conectividade, telecomunicações da América Latina. E a gente está muito feliz de anunciar que a gente está aqui especialmente com essa parceria com a ConnectWay, uma das principais distribuidoras, né, Huawei da América Latina, Conecta ISPs, operadoras a fabricantes globais, e a gente está muito feliz de tê-los com a gente aqui nessa jornada dentro da Futuricom. Mas agora, sem mais delongas, eu vou passar para o Coferri para poder apresentar o nosso convidado de hoje, que é super especial e tem alguns temas aí que vão fazer a gente precisar uma nova conversa, né, Com Coferri? certeza. Obrigado, Bruno. Obrigado à nossa audiência. Agradecer o nosso convidado aí que topou esse papo. Como sempre, como eu sempre falo, a mais alta prateleira de nomes aqui a gente recebe no nosso podcast. Não poderia ser diferente hoje. Eu estou aqui com o Rafael, que é o Country Manager da Nokia do Brasil. Obrigado, Rafael, por aceitar o nosso convite. É um prazer estar falando contigo. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para que a gente tenha uma boa conversa. Vamos lá. Legal, obrigado. Para a gente começar nessa edição Pocket aqui, que vai faltar tempo de tanto assunto bom que a gente quer falar, eu queria que tu falasse um pouquinho da Nokia do momento atual, o que vocês estão olhando, quais são as perspectivas, as tendências, como está a atuação no mercado brasileiro e Latam, enfim, para a gente começar esse bate-papo. Não, legal. Não, a gente, como você falou, sou responsável pelo Brasil. A gente vê que o Brasil ele está em ebulição em vários pontos, né? Então a gente vê que a questão hoje relacionada à AI, ela é muito presente. Ela driva muito as discussões no mundo de telecom, né? Mas a gente acredita que ela tem muito a evoluir. Então, na nossa visão, esse ciclo de AI, que eu vou falar um pouquinho para frente, ele está realmente muito evidente no setor hoje de telecom, né? E aí a gente pode falar tanto em operadoras maiores, como as ISPs, como as hyperscales, como provedores de data center, então isso está muito evidente. O nosso momento é um momento de entusiasmo com o mercado. A gente acredita que, apesar dos desafios que a gente tem no dia a dia, né, para realmente continuar tocando o Brasil, em vários aspectos, a gente vê que tem muitas oportunidades acontecendo. Então isso deixa a gente extremamente motivado. A gente tem hoje, operando aqui no Brasil, 3 linhas de negócio. A parte de mobile networks, que toma relacionada a toda a parte de 4G, 5G, a questão de coberturas indoor de RF. Então a gente tem as demandas que a gente está endereçando com isso, não só com operadoras, mas também com as ISPs. Uhum. A gente tem aí a parte de infraestrutura de rede, né, onde a gente tem IP, ótico e redes fixas. O IP e ótico vão ser extremamente impactadas com esse fluxo de AI, então a gente tem um entusiasmo grande nessa direção. Ah, ah, Na parte ótica, a gente fez a aquisição da Infinera, então isso realmente torna a Nokia um grande player do mercado. A gente começa a ter escala, a gente começa a unir 2 centros de pesquisa e desenvolvimento renomados para fazer o melhor em matéria de produto. A gente, em todas as linhas de negócio nossa, a gente busca ter a liderança. Então, essa é um ponto fundamental, ou seja, a inovação. As redes fixas, que também está nessa estrutura de linha de negócio, a gente realmente, a parte de redes fixas Wi-Fi, ONTs, OLTs, a, a gente tem trabalhado forte no mercado de CSPs e ISPs também. Ah, e, e apesar das dificuldades hoje com relação à taxa de juros, o que tem acontecido no Brasil, a gente vê que tem realmente muita tema para acontecer, né? A gente espera também algumas consolidações, então a gente vê muita movimentação nesse mercado. Uhum. E a gente tem uma parte que trabalha a parte de cloud e network service. Aí a gente tem toda a parte de plataformas. O AI ele vai gerar uma complexidade de rede muito grande. Então a gente acredita que realmente vai ser cada vez mais necessário redes que possam ser mais autônomas, que sejam mais ligadas e programáveis através até a linguagem natural de agentes. Então essa divisão está mais trabalhando nessa direção. E também nessa divisão a gente tem a parte de segurança, né? Então, muito importante a questão da segurança e a privacidade dos dados. É um tema que a gente só dá
caso, né, da segurança quando algo acontece, né, É. ou a gente tem um aeroporto que para de funcionar, ou você não tem acesso a uma conta no banco. Então esse é um tema muito importante, que eu acho que tem que ser cada vez um pouco mais explorado, né, nessa direção. Então, ou seja, o momento que a gente vê hoje no Brasil, a gente tem um grande entusiasmo, a gente tem os nossos desafios, mas a gente vê também que as oportunidades podem acontecer para aqueles que estão preparados, e a gente da Nokia está trabalhando para ser preparado com isso. Legal, que bacana. Acho que a gente tem bastante tema para abordar aqui, né, Coferri. Uhum. Mas eu queria começar, Rafael, questionando muito sobre isso que tu chamou de o ciclo da IA. Uhum. E a gente sabe, a gente já viu aqui alguns players falando que provavelmente a gente está superestimando o curto prazo, mas quem sabe até mesmo subestimando o longo prazo de tudo aquilo que tem para vir a nível de demanda, não só de conectividade, mas de uma série de Bom. soluções no mercado. E eu queria entender justamente essa tua visão sobre. A gente sabe que o mercado de telecom tem passado por essa comoditização da conectividade. Uhum. Fala-se muito de novas soluções, serviço de valor agregado, B2B, data centers, agora é um tema que eu acho que a gente até vai entrar e abordar um pouquinho. Mas falando de simplesmente demanda de tráfego, né? A gente já tem uma infraestrutura pronta no mercado brasileiro hoje para atender as demandas de futuros aí dos hyperscalers e de outras soluções de IA, ou a gente precisa passar por uma nova modernização. Então, quais são os próximos passos aí para ISPs, operadoras? O que eles têm que estar atentos para não perderem essa próxima grande onda da IA, né? Não, esse é um ponto super importante. A gente, não só a nível global, mas aqui no Brasil também, a gente chama de um hiperciclo do AI. Então, um superciclo do AI. Uhum. Na nossa entendimento, o AI ele é um dos pontos de inflexão de tecnologia. Então, por exemplo, a gente teve em 2000 os aplicativos 4G. Uhum. Então, o que isso aconteceu? Junto com o smartphone, você popularizou ter os aplicativos, você fazer a realmente a ter Facebook, Meta, ou seja, vários outros grandes players de aplicativos a popularizar isso. Então, a gente chamou isso de um ponto de inflexão. Uhum. O AI hoje é um ponto de inflexão para a gente. E por que ele é um ponto de inflexão tão forte? Porque ele promete, para você ter o AI, você precisa ter um consumo massivo de dados. Uhum. Você tem que fazer o treinamento desses modelos para essas grandes operadoras, para esses grandes hyperscalers, e isso requer data centers com grandes capacidades. Você depois vai requerer outros tipos de data center no momento que você constrói essa arquitetura. E só para dar uma ideia com relação à capacidade de tráfego que a gente espera um crescimento de tráfego entre 15 a 25, 28% em alguns casos por ano até 2033. Nossa. Então, eh, ele difere um pouco do que a gente está vendo no setor, que quando você vê que em revenue o pessoal tá mantendo, tem um crescimento flat, obviamente todo mundo melhorando os resultados, né, otimizando as suas operações, fazendo o tema, mas ele não tem ainda refletido em top line o revenue das operadoras e dos players. Então você começa a ter um ponto de inflexão muito forte de tecnologia, e aí a gente está falando de um consumo eh eh, muito grande nesse ponto. E a gente não consegue estimar se ele vai ser moderado ou realmente agressivo. Por que que a gente fala isso? Por exemplo, se você tem hoje cada vez mais aplicações que você está mandando muita informação para a rede no uplink. Uhum. Então, por exemplo, você tem hoje um óculos que você está realmente gravando todas o que você está passando, você está processando aquela informação e mandando ela para a rede. E no momento que você faz isso, você está realmente reconfigurando a rede de dimensionamento e a capacidade de tráfego que aquilo está gerenciando. Então, isso realmente impacta de uma forma muito grande a questão. Então, a gente está vendo que vai realmente necessitar grandes data centers. O Brasil ele realmente está se posicionando para ser um player nessa direção. A gente é um dos entusiasmos da Nokia, eu acho que é por causa disso. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser um grande player aqui. A gente tem espaço, a gente tem energia, a gente tem conectividade. Uhum. Tem questões que têm que ser trabalhadas, mas eu acho que o governo está muito bem atento a elas e a gente está contribuindo com isso também. Mas e você vai ter que fazer a conexão desses grandes centros de processamento de dados.
E aí que vai requerer grandes centros de conectividade, são equipamentos que nós vamos fornecer e estamos trabalhando para desenvolver, Uhum. e vai precisar também de fibra para isso. Uhum. Sim. Então, por exemplo, os requerimentos de fibra e de conectividade desses grandes centros são diferentes do que a gente tem hoje. Então a gente acredita que vai também ter um grande boom de crescimento, não só de infraestrutura, mas de conectividade, de data centers. Então, e se isso realmente tudo ocorrer na forma que a gente acredita que vai ocorrer, a gente tem uma oportunidade ímpar no Brasil de, inclusive, capacitar pessoas para que a gente também seja relevante a nível mundial com essa questão de prover serviços para esse grande ponto de inflexão que está acontecendo. Legal, muito bom. Realmente, de cada 10 pessoas que a gente fala, o otimismo, principalmente com data centers, é coerente com todos, né? verdade. Aí você mesmo mencionou sobre o governo, recentemente teve o Redata também, que eu acredito que vai dar uma impulsionada nisso, vai facilitar e amplificar isso. E a gente está ouvindo falar muito de data centers edge, né? Você falou das aplicações muito bem, da ponta, do usuário. A gente sabe que a latência da maioria das aplicações é uma exigência, um diferencial para que elas rodem bem. Eu queria ouvir de ti, o impacto positivo do Redata pode impulsionar muitos data centers edge, que a gente fala, aquelas pequenas infraestruturas descentralizadas do eixo sudeste e nordeste, e como que vocês estão enxergando isso como Nokia para contribuir com esse ecossistema de data center edge? Isso, você está corretíssimo. A gente vai ter vários níveis de data centers para processar toda essa quantidade de informação. Você vai ter data centers que vão consumir aplicações de usuários de varejo, né? Então você como usuário, então você vai estar processando aquela informação. Se você precisa criar um modelo, ele vai chegar num data center grande, ele vai fazer o modelo. Tem um data center intermediário que chama data center inferente. Uhum. Então esse data center ele necessita menos capacidade de processamento, menos energia, menos capacidade computacional. Então ali o modelo já está definido, então ele só está realmente replicando o modelo naquelas aplicações. E Uhum. você vai ter o Edge Data Center que realmente vai estar ali para posicionar soluções aonde você realmente precisa ter um tempo de resposta, uma latência, ou até empresas que querem, não, eu quero ter a minha aplicação, o meu ambiente de TI e tudo aquilo local, porque o meu sistema é tão crítico que eu não posso garantir, eu não posso ter isso fora, né? Então a gente vê que vai ter, por exemplo, grandes data centers têm uma demanda gigante. Esses data centers inferentes, que a gente chama, eles vão ter também uma parte importante. Então eles não vão poder ficar só nos grandes centros. Então a gente acredita que isso vai realmente se propagar para as outras cidades que realmente vão ter relevância para isso. Ah, talvez cidades para cima de 500 mil habitantes. E a gente tem os edge data centers que aí vão estar o seguinte, não, esses data centers para enterprise, para as aplicações de enterprise, para a indústria, para hospitais, para a área de serviços. Então você vai estar gerenciando esses data centers dessa forma. Uhum. E aí como é que a gente está se posicionando nisso? A gente tem, nós temos uma obsessão para estar fornecendo a maior capacidade pelo menor custo com menor energia. Então as nossas soluções elas estão sendo desenhadas para essa direção, seja ela na camada ótica, seja na camada IP. Uhum. E aí a gente tem vários níveis de equipamentos para toda essa gama de produtos. Uhum. Então, a gente vai desde o desenvolvimento de produtos que a gente está fazendo para grandes hyperscalers. Então, nós estamos homologados hoje com as grandes hyperscalers para fazer soluções, até para fazer a parte dos data centers regionais, até para chegar no Edge Data Center. Então, isso ele faz parte importantíssima. Eu acho que o governo está na direção correta e os pontos que realmente ainda não estão fechados, eles procuram o setor para que a gente possa comentar e também refinar esse caminho. Legal. Interessante, né, Coferri? Bastante oportunidade, inclusive, para os ISPs nesse Os conceito, SPs, né? com certeza. Corretamente. Eu tô achando bem interessante que a Nokia, na corrida do ouro digital, vai vender muita pá e picareta, né, Rafael? Acho que é uma estratégia boa. Mas vamos ver se a analogia com a NVIDIA vai ser realizada, né?
Mas brincadeiras à parte, eu queria falar um pouquinho de 5G, né, a gente sabe que a Nokia está muito presente, no 5G, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E qual que vai ser a importância do 5G, falando da conectividade móvel, que também é uma necessidade, né, a gente até falando sobre essa questão do Ray-Ban, Sim, Meta, uma das aplicações que estão surgindo agora, que certamente vão vir várias outras pela frente. A gente tem lá o próprio Apple Vision Pro, que depois obviamente vai ser uma tecnologia que vai se desenvolver, quem sabe escalar um pouco claro. mais. Qual que vai ser a importância do 5G nesse cenário? Fala-se muito do 5G há muitos anos, mas onde é que estão as aplicações? Será que agora é de fato o momento? E qual que vai ser a importância do 5G para as operadoras, para os ISPs e como que também a Nokia está visualizando esse cenário? Eu só queria colocar, Rafael, antes só Claro, para embutir nessa pergunta que é coerente, né, a gente pode olhar o 5G também como um copo meio cheio e meio vazio, né, a gente sabe que a cobertura móvel do Brasil é 15% do território, 85% é descoberto, então desses 85 a gente tem mais de 8.000 escolas, 13 milhões de pessoas, a gente tem 35 mil quilômetros de rodovias só federais, então eu queria embutir nessa pergunta também se os provedores regionais, você enxerga que eles têm um papel de ajudar as operadoras ou quem tem o direito dos espectros para fazer o 5G, e também se vocês têm aplicações, por exemplo, de redes privativas, em indústrias, em comunidades, que a gente pode compartilhar com a audiência. Perfeito. não. A mobilidade, né, vamos falar assim, né, o 5G é uma parte dessa mobilidade, né, para a Nokia e para os usuários, para os clientes e para as empresas. Ela tem várias, vamos falar assim, a gente pode vamos segmentar essa pergunta para ver se eu consigo responder. Uhum. O 5G ela é uma tecnologia que realmente ela é mais adequada para estar suportando a quantidade de usuários, está suportando a capacidade de de throughput, né, Hum, seja de uplink e downlink da solução. E ela entrou de uma forma, ao início, falando que eu estou te dando mais velocidade e uma melhor performance. Quando você tem uma rede 4G bem instalada, bem montada, ela 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 se assemelha a essa questão. sim, Quando a gente começa a falar que começa a ter os usos mais de AI, você começa a ter realmente uma demanda mais forte da rede, o 5G ele vai mostrar o valor nesse ponto. E eu acho que o Brasil começou e está seguindo nessa implantação. Então, eu acho que o 5G para as aplicações de IA que vão realmente requerer a performance da rede, elas vão ser muito, né, vão ser muito úteis, tá? Quando a gente fala da questão, obviamente tem um plano de implementação do 5G, né? Que afortunadamente está sendo antecipado, né? Então a gente está vendo que, se eu não estou enganado, ele está antecipado em um ano, eu acho que quase um ano e meio ou dois. Eu não me recordo esse negócio, mas ele está sendo antecipado. Agora, tem uma preocupação adicional, né? Então eu não cobri tudo. Então, o que eu acho que está muito em discussão agora é como a gente cobre as cidades com menos habitantes, uhum, que estão nessa faixa que não estão sendo cobertas, e as estradas. uhum, E tem discussões relacionadas a como o governo pode apoiar nessa direção, inclusive usando fundos setoriais. Uhum. sim, Então, eu acho que está sendo muito bem sucedida a cobertura das escolas. A gente vê que isso está andando, tem trabalho a ser feito, mas eh, infelizmente às vezes tem escola que não dá para fazer uma conectividade, você vai fazer isso via satélite. Mas eu acho que o caminho hoje tem o 5G, ele vai realmente seguir, vai seguir as metas antecipadas, ele vai ser um componente muito importante para o AI, e eu acho que o governo realmente vai estar muito empenhado para que crie mecanismos, não só para as grandes operadoras, como as ISPs, de cobrir esse gap de cobertura. Legal. Então a gente vê bastante movimento nisso. E aí a gente tem talvez a terceira derivada disso tudo, né, que é a questão de redes privativas. uhum, As redes privativas, nós somos líderes em redes privativas no Brasil. A, a totalidade das redes de missão crítica hoje tem nossos equipamentos. E aí já tem um conceito um pouco diferente. Ela tem um conceito de você promover a produtividade, a segurança, a questão de ambiente, de ESG desses ambientes, entendeu? Então, a questão da rede privativa, ela não é só uma conectividade. Obviamente você, por exemplo, eu não tenho uma fazenda que tem conectividade, que o caminhão não vai estar conectado, e aí eu não tenho a conectividade daquilo.
no fundo, não é a conectividade o problema, é realmente, perdão, Imagina. a questão não é, esqueci de colocar aqui, Tranquilo. eh, mas então a rede privada ela está para trazer essa questão da produtividade. Então, por exemplo, por que começou com os grandes? Porque os grandes tinham o maior controle para fazer todas esses benefícios. Agora nós estamos trabalhando isso para as médias e pequenas empresas, nós estamos trazendo os benefícios para ela, e sempre na questão da produtividade, né. Então, Uhum. uma fazenda, no momento que você coloca uma rede privada, você está buscando o quê? Mais produtividade, conectar ponta patada. Se você está fazendo isso para uma mina, você está falando: "Olha, eu vou ter menos tempo de downtime, vou aumentar minha produtividade de extração de minério, e isso vai chegar no porto e vai chegar no meu cliente mais rápido". E a confiabilidade, né, então se eu não perco a conectividade, que é o nosso DNA de ter realmente redes seguras e confiáveis, você não perder receita porque a sua rede parou. Uhum. Então, as redes privadas eu acho que tem um caminho importante para seguir, mas sempre voltado a trazer produtividade, eficiência, segurança para as pessoas que estão trabalhando, né. Claro. A nossas soluções de portos, de redes privadas que a gente tem, ela aumenta a produtividade, mas ela também monitora praticamente todo o ambiente que está acontecendo, e se tiver algum humano entrar em alguma movimentação de África, ele pode parar as máquinas para preservar a segurança daqueles usuários. Então, esse é o objetivo das redes privadas. Eu vejo que tem um mercado muito bom aqui no Brasil, ele tem que ser realmente, a cadeia de valor tem que ser explorada. Uhum, A uhum. conectividade não é mais o grande diferencial nesse ponto. Legal. Excelente. Eu ia puxar o gancho rapidinho aqui, até pelo tempo da segurança, não vou deixar você que é o especialista nisso. Imagina, que é isso. Não, mas vamos falar, acho que é um tema bem relevante, e Muito aí relevante. depois, como eu falei, o convite vai ter que ser feito lá Vai para ter que Floripa, em estender, vai qualquer. ter que estender. Mas, Rafael, de fato, a gente tem um tema que é talvez um dos principais temas, e se a gente olhar, inclusive tem uma pesquisa da Gartner recentemente que saiu, que o segundo tema mais importante na mesa dos CIOs, porque o primeiro certamente é a inteligência artificial, mas é a cibersegurança. Né? Uhum. De um lado, a gente vem com todas essas possibilidades, aplicações e oportunidades que a inteligência artificial ela traz, mas também tem aí um passivo oculto a nível de segurança, não só de privacidade de dados pessoais, mas principalmente dados corporativos, e que podem, de fato, não só Claro. parar uma empresa, mas trazer riscos para um país. Né? A gente está vendo recentemente, inclusive, os problemas que a gente teve com Pix, etc., só porque é um caso que todo mundo conhece. Como o Canalca está enxergando esse cenário, né, de cibersegurança? Isso vai ser uma responsabilidade dos fabricantes de já trazer isso dentro do hardware? Vai ser uma parceria com empresas de software? Vocês estão desenvolvendo coisas internamente também? Como que a gente garante que toda essa conectividade e esse desenvolvimento de soluções e aplicações para IA vão ser seguras, e a gente vai conseguir garantir que as pessoas consigam utilizar sem ter maiores preocupações, né? A segurança é um tema super importante e delicado, né. Esse é um tema que ele pode ser uma solução, mas ele também ele gera muitas, eh, incertezas, vamos falar dessa forma, né. Sim. Então, o que que a gente com relação às seguranças, a Nokia ela trata isso como um alicerce central em desenvolvimento, tá. Todos os produtos Nokia hoje, ele tem algumas pilares. A gente tem o pilar que hoje todos os nossos produtos têm que ter AI embedded, ou seja, tem que ser Uhum. dimensionados para ter o AI. Tem que ter redes autônomas, ou seja, ele tem que procurar a automação daquela rede, porque a gente acredita que isso vai aumentar a complexidade da rede, você precisa ter que aquilo, realmente aquele equipamento ele esteja inserido num sistema que vai promover a automação. A questão de capacidade. Então, ou seja, pelo AI nós vamos precisar de capacidades cada vez maiores, você vai ter realmente ter a necessidade de crescimento de capacidade, e o pilar, o último é a segurança. Então, como é que a gente trabalha isso? Ah, tendo a confiança que esses produtos eles estão realmente sendo protegidos todos os dados da rede e dos usuários que usam ela. Nós temos hoje altos estándares com relação ao desenvolvimento quanto a esse tema. Como é que a gente mede isso? Grandes departamentos de defesa no mundo
tem a solução de segurança acreditada da Nokia. Então, incluindo o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, a gente tem hoje, essa é um reconhecimento do que a gente está fazendo em matéria de segurança. O que acontece hoje é que eu, no meu ponto de vista, quando eu vejo, e falando que é o segundo maior tema que deveria, CIOs, né? dos CIOs e tudo, eu gostaria que eles refletissem mais investimentos em seguranças do que está sendo feito hoje. Então, eu vejo que tem um caminho bom para trilhar. Eu acho que as pessoas têm que tomar um pouquinho mais de atenção com relação à segurança e colocar isso como uma prioridade de investimento nos orçamentos que eles têm para quem sabe para 2026, né? Mais prevenção e menos remediação. Eu acho que tem um pouquinho a caminhar nesse ponto com relação aos investimentos, ou seja, tem muita preocupação, mas eu acho que a gente pode melhorar um pouco as ações nesse sentido. E, obviamente, o AI ele traz também as incertezas, mas ele também é parte da solução. Verdade. Então, você também tem que realmente colocar isso dentro do AI para trabalhar nessa direção e seguir nessa forma. Infelizmente, a segurança é que nem energia elétrica, né? Você só dá conta que você perdeu ela quando ela acabou, né? Então, a gente vê casos de aeroportos que param porque o sistema de check-in foi hackeado. Tem casos aqui no Brasil, no nosso sistema financeiro. Então, eu acho que realmente é um ponto que tem que ter uma atenção. Nós temos uma extrema confiança de que os nossos produtos eles estão realmente aderentes, não só produtos isolados, como soluções de segurança para garantir a sua rede. Então, esse é um caminho que eu acho que é inclusive uma das expectativas de crescimento que a gente tem no Legal. futuro. Excelente, excelente. Que abordagem, que aula em Muito pouco bacana. tempo aqui, né? Infelizmente, Rafael, a gente tem que, nessa entrevista pocket, encerrar, mas eu quero já te agradecer a tua participação, todos os temas aqui que a gente conversou, mencionou, te desejar um sucesso aí maior aí, né? Como sempre, contínuo, e as portas do Last Mile estão sempre abertas para vocês aí, tá? Não, obrigado pela atenção e um sucesso também ao Last Mile, né? Que está começando uma obrigado. trajetória aí e contem com a Nokia para poder apoiar no que for possível e necessário. Muito Obrigado. obrigado, Obrigado. Rafael. Obrigado. E para nossa audiência, até a próxima. Não esqueçam, ativem o sininho, deem um like no vídeo, compartilhem aí com seus conhecidos que querem entender um pouco mais sobre IA, data center, cibersegurança e tudo aquilo que vem pela frente. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais.